O ministro Alexandre de Moraes cancelou os passaportes e bloqueou as contas bancárias dos jornalistas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Moraes determinou ainda a suspensão da conta de Constantino no Patreon, site norte-americano de financiamento coletivo. Constantino também teve a conta no Twitter censurada por uma determinação judicial e é com ele que nós vamos conversar agora, Rodrigo Constantino, que também é colunista aqui da Revista Oeste. Boa noite, Constantino, você me ouve bem? Boa noite, é um prazer participar desse programa com vocês. Primeiramente, obrigada por aceitar o convite de conversar conosco, minha solidariedade em relação a essa situação, muito delicada, muito grave. Ontem nós mencionamos o caso do Guilherme Fiuza, a sua ainda é mais grave, com cancelamento de passaporte e de contas bancárias. E eu começo perguntando para você se você foi notificado e teve acesso a essa decisão que censurou a sua conta no Twitter, cancelou o passaporte, bloqueou contas bancárias. Paula, a coisa é tão esdrúxula, né? Eu estou sendo tratado como um bandido perigoso, né? Que tudo corre em sigilo. Então, segundo recomendação do meu advogado, que também não consegue acesso aos autos na íntegra, né? Eu não posso entrar em detalhes. O que eu posso dizer é o seguinte: eu vi muita coisa que saiu na imprensa, inclusive a própria Revista Oeste trouxe à tona, né, essas informações, e eu posso confirmar que o meu passaporte foi cancelado, que as minhas contas bancárias, inclusive na pessoa jurídica, estão congeladas. Eu descobri isso, aliás, tentando fazer uma remessa, por coincidência, era o dia da minha remessa, eu não podia nem antever isso, eu tinha pago dividendos no dia anterior, e não consegui fazer minha remessa, sendo que eu moro nos Estados Unidos, como todo mundo sabe. Então, a tentativa de me tratar como um marginal perigoso, de me asfixiar financeiramente e de me calar, me intimidar, ela está evidente. Minhas contas todas estão suspensas nas redes sociais para brasileiros que não usam VPN, eles não têm acesso ao que eu penso, ao que eu escrevo, publico. É realmente uma coisa impressionante, ainda mais quando a gente lembra, Paula, que o Lula, quando era um preso condenado, né, antes de malabarismos supremos e tudo, ele tinha a conta ativa no Twitter dele. Ele tinha. Né, o Lula preso e condenado. Então, o que eu queria chamar a atenção para todo mundo que está acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro é que as punições impostas a mim, sem nenhuma transparência, clareza, devido ao processo legal, nada, elas já são piores do que os crimes previstos pelas acusações esdrúxulas. Podemos falar disso à frente. Mas eu já estou sendo punido em demasia, mais do que eu seria se eu fosse condenado pelos crimes dos quais eles tentam me acusar. Pergunta agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Rodrigo Constantino. Prazer tê-lo aqui na bancada da Oeste, que é a sua casa também. Volte sempre. Pergunta simples. Você disse que o seu advogado não teve acesso à íntegra, né, do processo, mas estou imaginando que teve acesso a um resumo. O que está dito lá? Então, Fiuza, essa é a pergunta delicada, né? Porque eu, sob recomendação do advogado, não posso entrar em detalhes, porque se eu fizer isso, né, multa, multa e denúncia de novos crimes, né? Isso é o Brasil de hoje. O que eu posso dizer é o seguinte, Fiuza, aqui de jornalista para jornalista e, aliás, de um que respeita muito você, né, o outro, há muitos anos. Eu, como jornalista e com sigilo de fonte, já tive acesso a outros denunciados de forma parecida. O que eu posso dizer do inquérito de fake news, essa coisa toda que vem correndo aí solta há anos, né, e que os advogados não têm acesso na íntegra, né? Bom, não só o crime de fake news, ou desinformação, ou discurso de ódio, ele não está previsto no nosso Código de Processo Penal, na Constituição, ele não existe. Seria um crime de opinião, que aqui nos Estados Unidos eu não consigo nem explicar, porque tem primeira emenda, tem leis, né? Como a narrativa criada para imputar esses crimes em outras pessoas, né? em outros comentaristas por aí, jornalistas, são narrativas patéticas. Eu dou alguns exemplos. São tweets, e aliás os meus tweets são públicos, então basta lá ver, né? São tweets do tipo, graças a hoje é dia dos veteranos, graças a homens fardados e com armas, nós temos nossa liberdade garantida, vamos sempre lembrar disso. Enaltecendo o papel das Forças Armadas americanas. Isso consta no meu livro, Esquerda Caviar, que é um best-seller que tem mais de uma década.
É uma fala, inclusive, do Tom Clancy, um famoso escritor. Então veja que hoje no Brasil, se você elogiar ou enaltecer as Forças Armadas ou concluir com muita propriedade cá entre nós, uma obviedade ululante, que o STF hoje, pelas suas ações, não a instituição, representa um perigo para a democracia e para as nossas liberdades, muito maior do que Bolsonaro, isso é configurado, né, crime. Você é um agitador, você é um antidemocrático, você é alguém que quer implodir instituições. Eu posso mencionar os crimes dos quais eu estou sendo acusado, né? Entre eles, tentativa de abolição do Estado de Direito. Ora, quem me acompanha, quem lê minhas colunas da Revista Oeste, quem acompanha minhas falas, né, meus vídeos, a coisa que eu mais defendo é o Estado de Direito. Eu venho denunciando a postura do STF por não agir como guardião da Constituição, por rasgá-la, quando ignora artigo 52 para preservar direito político para Dilma, artigo 53 para prender deputado que tem imunidade material pelo crime de opinião. Eu venho denunciando o esgarçamento das nossas instituições e a não preservação do Estado de Direito no Brasil. Como é que eu posso atentar contra o Estado de Direito e pedir a abolição do Estado de Direito? Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então nós estamos vivendo aqui uma mistura, né, de distopias. É o processo do Kafka, o Admirável Mundo Novo do Huxley e 1984 do George Orwell. E ainda um pouquinho de Fahrenheit 451 também, porque não estão queimando mais livros, porque não precisam, né, Fiuza? Estão nos cancelando nas redes sociais. Silvio Navarro. Bom, boa tarde, Rodrigo Constantino, meu amigo Rodrigo, prazer ter você aqui no programa, já dividimos bancadas e bancadas juntos. Rodrigo, você, enfim, como você mesmo disse, personagem de Kafka nesse momento, né, de um processo kafkiano. Agora, você rapidamente comentou, e eu queria que você explicasse um pouco mais, como é que enfim, fazer um americano, você está aí há muito tempo, os seus vizinhos, os seus amigos, como é que é explicar para eles o que está acontecendo com você? E digo mais, do ponto de vista do ordenamento jurídico, eu imagino que eles devem perguntar para você, mas Constantino, isso pode? Isso é legal? Tem lei sobre isso no Brasil em vigor? Então, meu querido amigo Navarro, eu até comentei sobre isso hoje, porque é uma missão impossível que nem o personagem do Tom Cruise dá conta. E isso ele não dá conta. Porque, veja, eu preciso explicar que no Brasil não existe nada parecido com a primeira emenda, que garante a liberdade de expressão. Eu preciso explicar que a Suprema Corte no Brasil, ela cria inquéritos sem nenhuma provocação de Ministério Público, de órgãos competentes. E de maneira monocrática, colocando em sigilo, ela acusa jornalistas de crime de opinião e, com base nisso, congela a conta bancária, pede eventualmente até prisão, né? Então, eles não vão entender. É uma missão impossível explicar. Qual é a única chance que eu tenho, Navarro? É falar para eles o seguinte, tá, agora esquece que isso se trataria de um país sério, tipo os Estados Unidos, e vamos falar o seguinte, Cuba, estamos em China, agora estamos na China, ou na Venezuela. Agora você entendeu? Aí ele vai coçar a cabeça e falar, entendi, então você está falando de uma ditadura. Só que o Brasil já é isso. Aí eu preciso concordar com a conclusão inapelável deles, né? Então, assim, a situação é essa, é esdrúxula, é de surrealismo. Agora, isso traz algumas vantagens. Você mesmo colocou que eu estou aqui há muito tempo. Graças a Deus, e a minha iniciativa, nesse momento eu fui muito criticado por alguns ali que usavam o famoso argumento geográfico. Eu não posso ser um patriota ou denunciar o abuso de poder supremo por não morar no Brasil. Graças ao fato de eu ser residente permanente, ter dupla cidadania, eu estou protegido. Os tentáculos pegajosos do Alexandre de Moraes e do STF, eles chegam longe. Eles congelam minha conta bancária, eles pediram até o cancelamento do meu Patreon, que é uma forma que eu encontrei de me sustentar. É um canal direto ali de quem me apoia, de quem quer ter acesso a conteúdos exclusivos e tudo. Ele pediu o cancelamento do meu Patreon. Então, ele está tentando me asfixiar de todas as formas para eu não poder sobreviver do meu trabalho, né? Mas o fato de eu estar aqui e ser residente, ter dupla cidadania, tudo isso me protege. Então, deportado eu não vou ser. Já adianto aí aqueles esperançosos, né, e invejosos esquerdistas e alguns pseudo-liberais estão torcendo por isso. Isso não vai acontecer. Exatamente por isso, Silvio. Porque aqui tem lei. Porque aqui é um país sério.
porque eles não vão reconhecer essas denúncias de um crime inexistente, só por isso. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Constantino, que bom você aqui com a gente no Sem Filtro, na nossa casa também, né, na revista Oeste. E eu sei muito bem como é difícil explicar o que está acontecendo com você, com o Paulo, com o Conrado, com o Fiuza. Complicado demais explicar tudo isso aqui, ainda mais vindo da Corte Suprema no Brasil, aquela que deveria ser a última instância da proteção à nossa Constituição. E a minha pergunta é a seguinte: batemos já com a cabeça no teto jurídico no Brasil, não tem mais a quem recorrer. Você pretende, de alguma forma, entrar com algum recurso, alguma ação em alguma corte internacional? Sim, minha querida amiga Ana, vamos fazer isso. Eu e Paulo Figueiredo estamos na mesma situação. Quem nos acompanha, inclusive, há muito tempo, sabe que existem diferenças, rusgas. Muita gente perguntava, né? Pô, vocês moram perto, trabalham para a mesma empresa, veículo de comunicação, e nunca um menciona o outro. Existem diferenças pessoais grandes, mas nessa hora todo mundo que está no mesmo barco tem que se unir. Então nós estamos sim pensando nisso e promovendo atitudes concretas para trazer à imprensa americana os políticos conservadores, republicanos ou liberais decentes para perto, para eles entenderem o cenário no Brasil hoje. Vamos denunciar. A Carla Zambelli, deputada, já tomou essa iniciativa antes na Corte Internacional. É óbvio que existem limites para isso, né? Mas pelo menos chamar a atenção do mundo para o que vem acontecendo no Brasil hoje, não permitir essa narrativa única e fajuta, falaciosa, que vai ser a mastigadinha por uma Rede Globo da vida para os gringos. Isso nós temos o dever, a obrigação de fazer. E nós vamos fazer e já estamos fazendo, né? Então vamos denunciar. Outro aspecto interessante disso, Ana, é que quando você confronta a situação desses jornalistas e até parlamentares no Brasil com as leis americanas, né, aí, como eu já disse antes, fica impossível negar aquela realidade que nós já sabemos aqui. O Brasil é uma ditadura hoje. O Brasil vive sob uma ditadura. Então essa coisa de esgotar a possibilidade de recurso no Brasil, ela é muito importante de ficar clara para todo mundo. Porque eu vejo alguns ainda dos nossos pares, né, em outros veículos, tudo, fazendo cara de paisagem, estilo assim, Rodrigo Pacheco, né, para falar, não, eu realmente acho essa medida excessiva, inadequada, e temos que usar os instrumentos cabíveis para recorrer, como se isso fosse possível. Como se eu pudesse bater na porta do STF e falar, senhor Alexandre de Moraes, o senhor será que podia rever aqui o que o senhor fez contra mim porque não tem respaldo na lei? Ele já fez sabendo disso. Ele quer me intimidar, ele quer me calar, ele quer me asfixiar financeiramente. E ele está conseguindo. E veja, Ana, eu sou o primeiro a reconhecer que o sistema é bruto, companheiro. Né? Nós vimos hoje aí essas notícias tristes, né, de que o índio lá que estava peitando, xingando o ministro, cobrando coisas, que tinha sido preso, né, que ele escreveu uma carta chamando de irmão Lula, irmão Alexandre, pedindo desculpas. Isso, na mesma hora que eu soube dessa notícia, isso me remeteu à distopia do George Orwell. Isso é 1984, é a sala 101, onde o Winston Smith lá vai ser torturado para sair repetindo que 2 mais 2 é igual a 5. E isso é uma coisa de regime brutal, escancarado. Não há nem sutileza, não há pudor em esconder. Né? Então, assim, queremos humilhação em praça pública. Queremos que o sujeito vá lá se imolar, pedir perdão pelo que ele falou, pelo que ele fez, pela opinião dele, né? Porque queremos mostrar quem tem poder, quem manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Então, outra notícia, estão falando do presidente Bolsonaro, que está aqui perto de mim, sair de Orlando direto para a Itália, porque ele também tem dupla cidadania, né? E a Itália protege tudo. Eu não sei se é verdade, eu não sei se ele vai ou não fazer isso. Eu sei de uma coisa, a gente quer que as pessoas tenham atitudes heróicas, né? Que sejam até mesmo mártires, se possível. Mas cada indivíduo tem suas limitações, e quando bate tanto de cara com esse sistema, dá murro em ponto de faca, cada um encontra o seu limite. Então também eu não vou prejulgar quem encontrou o seu limite e falou assim, chega, esse troço está virando uma ditadura sob o silêncio da imprensa,
A velha mídia aí que está calada, aplaudindo em alguns casos. Tem humorista que se diz liberal que está querendo minha prisão. Tem grupo que se diz movimento liberal que está querendo minha prisão pelo terrível crime de apontar os abusos de poder do STF. Então é um negócio insano que nós estamos vendo. E toda ditadura, adiantando já a minha coluna da Revista Oeste de amanhã, toda ditadura nasce com esse silêncio complacente de quem está ali sendo movido por inveja, por oportunismo, por pusilanimidade. As ditaduras não nascem com a carranca feia do paredão cubano. Elas nascem libertadora, salvar a democracia, punir os radicais. Quando começou com Alan dos Santos, o pessoal falou, muito radical. Aí veio o deputado Daniel Silveira. Pô, ele se excedeu no vídeo, mas ele tem imunidade. Agora sou eu, Paulo Figueiredo, Fiuza. Veículos importantes envolvidos. Estão mexendo com gente que tem voz. E a turma está em silêncio ainda, ou aplaudindo, até a hora que chegar neles, né? Aí vai ser tarde demais. Antes de passar para o Augusto, quero agradecer nossa audiência. Mais de 95 mil pessoas nos acompanham ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube. Diga lá, Augusto. Bom, meu amigo Constantino, nem preciso dizer que todos aqui estamos solidários com você. Você está em casa, né? Você é da Revista Oeste. Eu queria sublinhar o que você acabou de dizer agora. Queria saber o seguinte, algum jornalista se solidarizou com você, você não precisa nem dar o nome se isso aconteceu, particularmente, mandando recados por terceiros, você recebeu algum tipo de apoio de um jornalista ligado ao consórcio da imprensa? Mestre Augusto, é um prazer falar com você aqui. Não. Eu fui procurado, por exemplo, por uma repórter da Folha de São Paulo, querendo contato meu, minha opinião sobre isso tudo, minha constatação do conteúdo, ou falar com o meu advogado, e o meu advogado virou e falou assim, nem perde o tempo, porque essa turma distorce tudo. Você vai lá falar, depois eles vão pintar como se você fosse um bolsonarista, que é um reducionismo ridículo. Eu que estou há mais de 2 décadas nessa batalha pela liberdade, pelo liberalismo, pelos valores, né? Vão te chamar ou insinuar que você é golpista, que você provocou isso. Então, nem perde seu tempo. Nenhum deles, mestre Augusto, me procurou, nenhum. E alguns deram chamada estilo Brasil 247, Revista Fórum, quer dizer, dando a entender exatamente isso. De alguma forma eu provoquei para estar nessa situação, como se fosse preciso isso para ser alvo desse regime de hoje que temos no Brasil. Eu uso isso como gancho, Augusto, para falar da situação do próprio presidente, que eu acabei de mencionar aqui, que talvez, segundo uma revista aí, nem volte para o Brasil, né? A gente pode comentar um pouquinho da conversa do bate-papo, né? Eu acho que travaram todos os nossos comentaristas. Será? Estamos Seguimos aqui no estúdio, Paula. Firmes e fortes. Veja, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, enquanto a gente restabelece essa conexão, em relação a esse final da fala do Rodrigo Constantino. Porque ele disse o seguinte, que apenas um jornalista, ou uma jornalista, não me recordo agora, do jornal Folha de São Paulo, o procurou para saber se ele queria comentar essa decisão, enfim, o que ele está passando, né? Processo kafkiano. Ele está sendo, teve passaporte cancelado, contas bancárias bloqueadas, ou praticamente não consegue trabalhar. É uma tentativa de sufocamento econômico, financeiro, como ele mesmo descreveu. E aí eu me pergunto, né? Quantos canais de televisão, jornais, não estão publicando manchetes? O bolsonarista Rodrigo Constantino, o bolsonarista Paulo Figueiredo, o bolsonarista Guilherme Fiuza, que também teve as redes sociais bloqueadas, e ele mesmo já trouxe aqui a informação pra gente de que o repórter do Globo não o procurou, não tentou ouvi-lo, né? No que antigamente, essas redações desses grandes jornais tinham como dever ouvir a pessoa de quem você está comentando, falando. Chamava-se Outro Lado. Isso também não existe mais em manual de redação nenhum, aparentemente. O que existe é chamar jornalista bolsonarista, jornalista mau. Eu acho que já passou da hora, Paula, talvez, da gente começar a dizer também o jornalista lulista fulano de tal.
o jornalista petista ciclana de tal. Acho que a gente já pode começar a falar isso, não? Porque alguns conviveram aí nos últimos anos com a pecha do jornalista bolsonarista. E isso é mal, você é ruim, você está do lado errado da história. Então, agora vamos começar a chamá-los também de jornalistas lulistas e petistas. Mas uma coisa eu garanto, Paulo, se em algum momento tiver que fazer qualquer reportagem sobre eles, eu vou telefonar e vou querer ouvi-los antes de publicar qualquer coisa. Isso é dever, é regra, é manual do bom jornalismo, coisa que eles não estão praticando. Enquanto a gente tenta restabelecer conexão com o Rodrigo Constantino, voltou? Não, Paula, ainda não. Ana Paula. Não, voltaram o Rodrigo, a Ana Paula e o Fiuza. Fiuza, quer comentar um pouquinho dessa conversa, dessa situação grave e absurda? Exato, Paula. A situação é a seguinte, nós precisamos, eu acho, né, se o país quiser continuar sendo uma democracia, é preciso que haja uma reação, né? É preciso que... Nós entrevistamos ontem um desembargador aposentado aqui, com uma visão muito clara sobre as ilegalidades que estão sendo cometidas. Nós entrevistamos anteontem, se não me engano, um jurista importante, respeitado, num tom mais cauteloso, mas também falando sobre ilegalidade. E aí? Né? E aí? A gente vai compactuar com isso? A sociedade vai ficar, porque, como disse o Constantino e completou agora o Silvio Navarro, a imprensa acabou. A imprensa está fazendo uma outra coisa. A imprensa está fazendo uma manobra. Esse negócio de você apoiar a ilegalidade fingindo que é combater bolsonarismo, isso aí é malandragem. É malandragem, no pior sentido. Isso não tem nada a ver com democracia, com equilíbrio, etc. Então é o seguinte, a situação já é caricata demais para que a gente continue vendo o silêncio. Eu vou além, o Paulo Leal. Hoje, quem não se manifesta sobre essa caricatura autoritária, né, com o tirano às gargalhadas sobre suas próprias maldades, quem não se manifesta sobre isso é cúmplice disso. E aqueles que estão achando que vai colar para sempre essa história, não, essas bordoadas aí, que estão vindo do Supremo Tribunal Federal, isso aí é uma sequência, uma continuação do combate ao fascismo imaginário, porque não houve fascismo nenhum, né? Como nós vimos, 4 anos de liberdade no Brasil. Então, a sentença que traz esse caso do Constantino, o caso do Paulo Figueiredo, o próprio meu caso, que estou com as redes sociais bloqueadas, é a seguinte: se a sociedade ficar assistindo a isso, né, sem emitir nenhum juízo, qualquer pessoa, a gente não está cobrando isso, mas está alimentando o monstro da tirania. Ele vai crescer e, a partir do momento que ele cresce livre, ele vai abocanhar todo mundo que ele quiser, inclusive esses que estão em silêncio agora. Acho que agora a gente conseguiu restabelecer conexão com o Rodrigo Constantino, está de volta. Constantino, está nos ouvindo bem? Sim, tinha travado aqui, não sei, a turma já fica logo receosa, né, com esse estado de coisas, será que derrubaram? Travou, não sei o que aconteceu. Mas fica à vontade, se quiser concluir, você estava respondendo a pergunta do Augusto a respeito então, exatamente. Sim, eu fiz um paralelo com o caso, não sei até onde vocês ouviram, com o caso do presidente. O meu ponto ali era só um: não é preciso ter cometido crime para ser preso no Brasil hoje, aliás, é muito pelo contrário, né? Se você é um corrupto famoso, tem chance de você chegar à presidência, ou muitos ministérios, né? Se você é um traficante, você consegue, mole, um habeas corpus supremo. Agora, se você é cidadão honesto, patriota, que defende o Estado de Direito, que é contra processos eleitorais opacos, aí você é tratado como criminoso. Então, essa discussão que alguns adotam na imprensa, se o presidente vai ser ou não preso, se ele tem que ver se ele cometeu algum crime, isso é de uma ingenuidade. É como se a gente estivesse ainda num país sério, com leis. O presidente não precisa ter cometido nenhum crime para ser preso. Isso tem que ficar muito claro. Maravilha, ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta, Ana Paula Henkel, diga lá. Bom, na verdade, só jogar para o Constantino mais uma vez, né, essa história de bolsonarista. Bom, primeiro que nós, de alguma forma, morando nos Estados Unidos,
nós meio que cantamos essa pedra que chegaria no Brasil essa perseguição, porque foi a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, o mesmo manual, praticamente as mesmas páginas, copiar e colar. Mas no sentido de ser bolsonarista, perseguido ou não, eu acho que não custa a gente lembrar aqui, Consta, do Marco Sintra, economista de Harvard, professor da FGV, afiliado à União Brasil, que foi vice da Soraya Tronic e que teve suas contas sociais aí no Twitter derrubadas. E aqui eu coloco as aspas que ele colocou no Instagram na época. Minha conta do Twitter acaba de ser retida no Brasil. Um cidadão de bem fazendo perguntas sobre dados oficiais. Estou muito triste e preocupado. Então, isso cai naquilo que você estava dizendo. Não é questão de ser bolsonarista ou não, é só questionar o sistema. Perfeito, Ana, perfeito. E ele fazia perguntas. Alguém que entende da coisa, né? É exatamente isso, Ana. Nós vimos com antecedência esse filme de horror em câmera lenta que se desenvolve no Brasil de hoje. Tanto é verdade que não só nós falamos isso em várias oportunidades, como eu fui muito cético no início com manifestações nas ruas, nos quartéis, apesar de respeitar toda a luta patriótica desse povo, né, e não chamá-los de golpistas, antidemocráticos, porque eu sabia que eles estavam em busca do 6 de janeiro lá no Brasil. Lá no Brasil, nós dois estamos aqui. Eles estavam loucos para aquela invasão do Capitólio para servir de pretexto para avançar com a ditadura e o expurgo da direita, dos trumpistas. E veja, reduzir alguém como Guilherme Fiuza a bolsonarista, fazer isso comigo já é ridículo. Quem não conhece minha obra, quem não conhece meus anos todos de luta em prol do liberalismo e minhas críticas várias ao presidente Bolsonaro ou ao governo dele. Mas fazer isso com o Fiuza, que é o cara menos tribal que eu conheço, é mais patético ainda. Então, o Marcos Sintra é um ótimo exemplo. Ninguém vai ser poupado, porque é uma ditadura com muito poder arbitrário que não vai medir esforços para se manter com esse poder todo. Então, ela vai ter que calar quem começa a ver excessos, a fazer críticas, a fazer perguntas. Então, nós vimos acontecer isso aqui. Eles vão ter que expurgar o Bolsonaro e qualquer um à direita. Só vai ter espaço para aquela, abre aspas, direita permitida, qual seja a esquerda social-democrata, os tucanos, a volta da estratégia das tesouras, o teatrinho chinfrim que a gente tinha com a hegemonia toda de esquerda da imprensa, da velha mídia. É isso que eles querem. Eles querem fingir que alguém como Reinaldo Azevedo faz oposição ao PT. Então é um negócio patético. A Vera Magalhães, que e eu dou nome aos bois, que o Augusto tinha perguntado se algum jornalista procurou, mas não precisava citar nome. Pô, se tivesse eu até dava, né? Não tem, mas eu dou nome desses que estão agindo para implantar essa ditadura no Brasil. A Miriam Leitão, Vera Magalhães, todos eles. Eles estão lá aplaudindo isso, achando que não vai se voltar um dia contra eles. Então é um negócio bizarro. Nós vimos acontecer nos Estados Unidos e nós estamos vendo acontecer no Brasil. Esse sistema muito poderoso, podre e carcomido, para salvar a democracia, está destruindo. E destruindo a democracia de dentro, né? Implodindo os pilares e esgaçando as instituições, instituindo censura, perseguição. Isso não vai acabar bem. Isso dura até aqueles que estão sendo tratados como escravos aguentarem passivamente, mas isso não é chamado para nada, isso é previsão, isso é análise. E eu tenho feito há algum tempo. Isso não pode acabar bem. Agora, 18h39, nós conversamos ao vivo com o jornalista Rodrigo Constantino, que teve as redes sociais censuradas, passaporte cancelado a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mais de 104 mil pessoas nos acompanhando ao vivo no programa Oeste Sem Filtro. Constantino, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Como todos disseram, você é da casa, da Revista Oeste, colunista, muito nos orgulha. E as portas aqui do programa estão sempre abertas, volte sempre. É um prazer ter participado desse bate-papo com vocês. Sou muito orgulhoso e honrado de fazer parte desse timaço. Abraço e até a próxima.